Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos que isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram a palavra se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia dito. Glória a Deus, glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas como foi o nascimento de Jesus? Os irmãos sabem muito bem como é que foi o nascimento de Jesus, né? Ele nasceu desconhecido, fora da sua terra, no meio dos pobres, fora do ambiente da família, da vizinhança, dos amigos. Não havia, inclusive, lugar para eles se hospedarem. Ele teve que ser colocado numa manjedoura, e ali ele nasceu nesse local, nesse estábulo. E a situação era essa, que Jesus veio ao mundo. Os irmãos conhecem muito bem a história. Um rei nascendo de forma completamente anormal. Anormal? É. Como é que nasce um rei? Um rei nasce em castelos suntuosos, cheios de muita pompa, acompanhado de muita festa, muito glamour e presentes, muitos presentes, muita alegria, banquetes. É assim que nasce um rei. Não é assim que nasce um rei? É assim que nasce um rei. A notícia logo chega aos ouvidos de todo mundo: nasceu um rei, e tudo aquele negócio todo, né? A grande alegria se faz na região. Mas tem um pequeno detalhe. Quando um rei nasce, ele não nasce rei, ele nasce príncipe. Ele nasce príncipe. Quando, fazendo aqui uma analogia ao rei Charles, né, da Inglaterra, quando ele nasceu, ele era o quê? O príncipe Charles. Até bem pouco tempo ele era chamado de príncipe. E quando a rainha morreu, aí ele se tornou rei. Não é assim a história? E de muitos outros reinados que nós temos conhecimento, se processa dessa maneira. Então, primeiro nasce um príncipe, depois ele se torna rei. O nosso Jesus não, ele já nasceu rei. O nosso rei, ele nasce de forma diferente, porque ele já nasceu rei. É tanto que havia outros reis na época. É tanto que ele já nasceu rei, porque o próprio Herodes o reconhece como rei. Ele reconhece ele como rei. Olha, nasceu aí o rei. Então o nascimento de Jesus foi completamente anormal, diferente de todo o nascimento de qualquer rei da história da humanidade. Porque ele já nasce rei. Nosso Jesus já nasce rei. Bom, mas aí a revelação foi dada, como diz a palavra do Senhor aqui em Lucas 2, o anjo, ele
foi até os pastores. Os pastores da época estavam no pasto, na terra lá, cultivando e cuidando do rebanho, né, ali. Os pastores estavam lá. Mas o que é que representava os pastores naquela época? Será que os pastores daquela época são os pastores de hoje? Não, os pastores daquela época eram pastores mesmo de ovelhas, né? Hoje nós temos pastores, mas, né, de um rebanho diferente. Somos chamados de ovelhas, mas somos de um rebanho diferente. E os pastores daquela época eram as pessoas mais simples. Eram pessoas que não tinham eles não tinham penetração na sociedade, como os estudiosos, os aristocratas, as pessoas que tinham conhecimento da palavra, os sacerdotes. Não, os pastores daquela época eram pessoas simples, campo, pessoas que, do dia a dia, que você podia ver ali toda hora conversando e tudo mais. Eram pessoas que estavam todos os dias e todos os momentos da vida cotidiana da cidade, do momento da cidade. E os pastores também, eles simbolizavam, naquela época, eles simbolizavam algo que tinha o quê? Proximidade com o povo. Porque o povo sempre iam aos pastores, para que assim, na época da festa, né, dos tabernáculos, da expiação, as ovelhas que eram trazidas para serem sacrificadas, eles sempre eram o quê? O povo ia até os pastores para poder ter essas ovelhas, para ter esse momento de sacrifício. Só que, na época de Jesus, esses sacrifícios não eram muito constantes, porque o povo era um povo empobrecido. O domínio de Roma estava sobre o povo. Então, era um povo muito empobrecido. E os pastores, eles eram pessoas humildes. Eram pessoas que simbolizavam a humildade. Naquele tempo, a profissão de pastor era uma profissão que não era muito, como eu disse, não era muito celebrada, como é hoje. Hoje nós temos pastores aí que são verdadeiros popstar, né? Pessoas que se destacam, tanto no meio religioso como no meio político. Eu não faço nenhuma crítica em relação a isso, não. Cada um segue o seu caminho, vai prestar conta com Deus. Não sou eu, não. Então, assim, os pastores hoje têm uma outra conotação. Mas, naquela época, os pastores eram pessoas que viviam à margem da sociedade. Eles não tinham essa penetração como tem hoje. E aí, o que é o mais interessante é que a anunciação foi dada a esses homens, né, foi estendida a eles, uma forma de que são pessoas que tinham facilidade de estar junto ao povo. Quando os anjos chegaram e anunciaram, houve um grande temor. Então eu queria nessa noite trazer aqui algumas características que traz da vida desses homens e que serve de exemplo para nós, pelo que foi anunciado aqui em Lucas 2:8, de 8 a 20. Os pastores, quando os anjos chegaram, os pastores eles estavam trabalhando. Eles não estavam deitados numa rede sem fazer nada, não. Eles estavam pastoreando. E eu acho interessante, é que Deus busca pessoas ocupadas. A pessoa, se já prestaram atenção, quando Deus chama alguém para fazer alguma obra, eu estou cheio de serviço, como é que Deus faz isso comigo? Não é assim, irmão? Sempre é assim. Então Deus, ele vai atrás de pessoas que estão ocupadas, que estão trabalhando. Os pastores da época, eles estavam no campo ali, pastoreando as ovelhas. Eles não estavam lá vagabundando, não, sem fazer nada, não, estavam trabalhando. E os anjos chegaram e anunciaram a eles. E o mais interessante de tudo isso, é que os pastores, eles se sentiram ali prestigiados, porque um anjo do Senhor chegou até eles. E nós, às vezes no dia a dia, quando Deus nos chama para trabalhar na obra,
nós às vezes colocamos algumas desculpinhas, né? É natural a gente colocar algumas desculpinhas. Não, pastor, eu vou orar. Não, eu vou fazer isso. Né? Quando um pastor chama uma pessoa assim, oh, meu irmão, eu queria saber se você pode assumir um trabalho aqui na igreja. Aí a maioria das vezes os irmãos dizem, pastor, eu vou orar, vamos orar, porque eu estou muito ocupado, tem muita coisa para fazer, eu estou cheio de serviço. Olha, é assim. E é essa a desculpa que a gente mais escuta das pessoas. É difícil no mundo de hoje as pessoas dizer logo sim imediato. Uma vez eu chamei um irmão para fazer alguma coisa, ele disse assim, ora, pode contar comigo. Rapaz, isso me trouxe toda a alegria no meu coração. Né, irmão? Os líderes dessa igreja sabem como é que é. Quando a gente chama alguém e a pessoa diz, pode contar comigo, a gente fica tão alegre, né? A gente fica feliz. Mas a maioria das vezes a gente sempre recebe um não. Eu vou orar, eu vou falar com a minha esposa, ou então eu vou falar com o meu esposo, eu vou primeiro ver como é que está, eu vou ver minha agenda. É assim. Eu estou meio sobrecarregado, estou meio ocupado. É assim. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, diz assim na palavra do Senhor aqui, em Lucas 2, que eles tiveram grande temor. Também fala que eles tiveram um grande temor. É natural nós temermos o desconhecido. É normal. Quem não teme? Muitas vezes, nós queremos fazer a obra, mas tememos porque o que vem à frente, o que nos espera. Nós tememos porque é normal, natural do ser humano temer o desconhecido, irmãos. Tememos. E os pastores, quando receberam a notícia, eles temeram. Eles temeram. E assim, mas não deixaram que o medo roubasse aquele momento de estar junto do Senhor. Vamos lá aqui ver o versículo novamente, aqui para a gente ver o versículo, só para a gente ter uma noção aqui do que ele está dizendo aqui. Ó. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Eles ficaram com medo. E é normal a gente ter medo, porque quando... Uma vez eu chamei um irmão para nos ajudar na parte de ECC. E meu irmão, eu não sei nem como é que vai para esse negócio aqui. Não sei nem para onde é que vai. Não, meu irmão, eu tenho, inclusive, aí eu percebi que ele estava com medo, né? Disse, calma, rapaz, eu estou aqui do seu lado. Não se preocupe não. Eu e a Kel aqui, nós estaremos do lado do casal. Vai dar certo. E tal. Né? Mas isso é normal a gente ter medo. Agora, o medo, ele não pode sobrepujar a nossa obediência à palavra do Senhor. O medo não pode fazer com que nós barremos as bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida da gente e o que ainda vai derramar. O medo é normal, irmãos, como eu falei, mas a gente não pode deixar que o medo seja maior do que aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, no verso ele falou, e eles temeram. É uma outra característica, o medo. Nós, quando estamos propensos a assumir alguma coisa, tememos sim. E uma outra característica também, é que Deus, Ele confirma a sua palavra. Ele prova do que fala. Havia uma confirmação e revelação, e que o menino estaria numa manjedoura envolta em panos. Não é assim que diz a palavra? Diz assim, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto será um sinal, ó. Ele diz, ó, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Isso é uma prova.
Se o que nós estamos falando para vocês, pastores, nós anjos, estamos falando para vocês, pastores, não for verdade, vão lá ver. Se não é verdade, vão lá confirmar. Porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus confirma a sua palavra. Ele não deixa aquilo que Ele fala, Ele está falando porque é a expressão da verdade, irmãos. Em 2 Samuel, no capítulo 7, dos versos 25 a 27, diz assim: agora, Senhor Deus, confirma para mim, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu servo e de sua descendência. Confirma, faze conforme prometeste. Olha aí, ó. Para que o teu nome seja engrandecido para sempre e os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. A confirmação da palavra. A confirmação da palavra. Lá em João, capítulo 1, capítulo 14, verso 23, diz assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. É a confirmação da palavra. Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com homem nenhum. Já falei isso aqui uma vez. Deus não tem compromisso com homem nenhum. Ele tem compromisso com a sua palavra. Se o homem de Deus estiver dentro do centro da vontade de Deus, da palavra do Senhor, aí sim, Deus tem compromisso com essa pessoa também. Mas primeiro vem a palavra. Primeiro vem a palavra. Então assim, vai lá. Nós estamos falando para vocês. Ele, o rei, o nosso Salvador, nasceu. E ele está lá numa manjedoura. E ele está lá numa manjedoura. E aí os pastores, sim, bom, se ele está lá, nós vamos. E o mais interessante é que ele diz assim: eles foram imediatamente. Eles foram imediatamente. A palavra diz assim: e no mesmo instante, né, no mesmo instante, e aconteceu, desculpa, tá bom, verso 16, e foram apressadamente, está vendo, ó? Se apressaram, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. Eles não perderam tempo. Eles não perderam tempo. Os pastores, uma outra característica, os pastores, eles foram obedientes. Eles foram obedientes. Eles ouviram a anunciação, temeram, mas eles foram comprovar que realmente aquela palavra que foi lançada para eles, se era a palavra de confirmação. E assim eles fizeram. O que eu acho mais interessante de tudo isso, irmãos, é que eles, né, saíram, né, na mesma hora, né, no mesmo momento, apressadamente. O evangelista diz assim: e foram apressadamente. Achou interessante essa palavra. Na mesma hora. Eu não sei nem como estava o momento lá. Devia estar um bocado de ovelha lá espalhada. Lá, não, quer saber? Quer saber mais de ovelha mais não? Vamos lá. Já pensou a diligência que eles saíram para fazer isso? A rapidez com que eles foram para ver realmente o nascimento do Salvador? Aí eles disseram: vamos para Belém. Vamos ver se realmente é verdade que os anjos falaram para nós. E eles foram imediatamente. Seria bom demais, né? E quando Deus nos chamasse para alguma coisa, a gente saísse e largasse tudo, né? Largasse tudo e fosse. É uma outra característica, irmãos. Que nós devemos ser obedientes à palavra. Não podemos tergiversar. Não podemos daqui a pouco eu vou, sei lá. Eu acho interessante que tem uma geração aí, a geração dos 80. É interessante. Eu tenho um lá em casa, eu tenho um de 84, sabe, Mandina?
Eu tenho lá em casa um de 84. É interessante demais, é muito bacana. Aí ele diz assim, meu filho, aqui está o resultado aqui da telecena. Tu olha para mim aí se eu ganhei alguma coisa. Aí ele bota assim, né? Aí eu, tá bom, pai, eu vejo já. Aí eu saio aqui, quando eu volto, ele já não está mais lá não. Aí isso aí vai. Cadê o papai? Aí eu saio, aí vai lá para o quarto dele. Eu chego lá. Ei, rapaz, cadê? Olha, rapaz, você não quis olhar o resultado da telecena, eu vim embora. Espera. Rapaz, é um pessoal que é imediato, sabe? Você tem que fazer agora. Se você não fizer agora, não serve. Mas espera aí, rapaz, tenha calma. Rapaz. Você não deu nem tempo para pegar aqui o celular para ver o resultado. Eu não sei se a irmã Dina é desse jeito, mas lá em casa tem um que é desse jeito. A minha sogra também é igualzinho. É mais ou menos, né, Fátima? Né? Pois é, olha, não te acusa não, Fátima. Então, assim, imagina, gente, se a gente tivesse esse cuidado de atender apressadamente aquilo que Deus coloca diante de nós, né? Fazer que nem essa geração dos 80 aí, que está aí, nossos pais, e alguns aqui avós, que as coisas querem tudo para ontem, não é para agora, para ontem, não é para hoje, não é para ontem. E assim fizeram os pastores, não esperaram nada, não, vamos esperar amanhecer o dia, sei lá, vamos esperar juntar aqui as ovelhas, botar no aprisco, não, do jeito que estava lá, saíram e foram para Belém, para ver mesmo se realmente aquela palavra se confirmava. Então a obediência, os pastores, eles foram obedientes àquilo que foi falado para eles, largaram tudo e foram. Não deixaram para o outro dia, não. Não inventaram nada. Na mesma hora, se bateram rapidamente, apressadamente, para cumprir aquilo que havia falado, para verificar se realmente o Salvador estava lá. Uma característica que nós precisamos ter, irmãos, é a obediência. A obediência de todo cristão é aquele que se alegra na revelação da sua palavra. Obedecer. Hoje, infelizmente, nós temos uma geração muito desobediente. Muito desobediente. Ontem mesmo aconteceu um fato lá em casa. E a minha filha estava viajando. E aí, ontem à noite, eu fui buscar a minha sogra para ficar lá em casa, né? Para ficar com os meus netos. Porque eu ia uma festa acolá de uma pessoa acolá, sabe? Não vou dizer aqui o nome dela, não. Eu ia para uma festa, fui para uma festa de uma pessoa lá, e aí a Kel assim, e agora vamos deixar as crianças com quem? Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos buscar a tua mãe, a gente deixa aqui em casa, né? Porque meu pai, ele não é homem, não cuida muito de criança, não, né? E principalmente a geração dele, não é mesmo que nada. Essa é a realidade. A gente vai buscar a tua mãe, deixa aqui, fica com as crianças, a gente vai para o aniversário de uma abençoada acolá, uma irmã, e na volta a gente pega ela, deixa na casa dela de volta. Está ótimo. Foi assim, e assim nós fizemos. Deixamos as crianças lá. Quando nós retornamos, a festa estava tão boa, meu irmão, que 11 horas da noite ainda estava lá. E eu disse, meu irmão, que hora é essa? 11 horas. Meu Deus do céu. Aí eu, não, vamos, porque... Por conta disso, né, que eu estava com minha sogra lá, né, 11 horas da noite. E eu cheguei em casa, e aí vamos deixar a minha sogra. Aí eu disse para as duas crianças, vamos para o carro, nós vamos levar a sua bisavó em casa. Aí o meu neto que estava no computador disse, não vou não. Aí você vai. Não, eu não vou não. Já falei com a minha mãe. Quero saber que você pode falar com a sua mãe, com o seu pai, com o papa, com quem você quiser. Quem manda aqui sou eu, você vai. Aí, pronto, a partir de agora, você não vai mais nem usar o computador. Eu fui lá e peguei, desliguei o modem. Tirei da tomada, botei o modem debaixo do braço. Pronto, e agora? Que é o senhor assim para mim. Só faltou dizer, ô bichinho de ignorante, só faltou falar isso, né? Ela não disse nada, né? Lógico. Aí ele ficou lá, vai. E ainda tem mais.
amanhã, terça-feira, você vai passar o dia todinho sem o computador. Você só vai usar o computador quando a sua mãe chegar. Ela deve estar chegando agora, às 8 horas da noite, 9 horas. E ele foi. É tão ruim a gente se encarar com uma pessoa que nos desobedece, né? E eu fico imaginando quando Deus se depara com pessoas, com gente, com irmãos, com filhos, com servos, que desobedecem a sua palavra, a sua determinação, a sua orientação, a sua ordem. Não é assim, irmãos? Eu me senti muito, muito mal. Aquela não falou nada, ficou ali, depois. Aí ela quer dizer, não, eu vou ficar com ele aqui. Não, vai não, você também, entra no carro também. Aí ela olhou assim para mim. Ela queria ficar com ele, né? Vai não, entra no carro também, você vai também. Você vira embaixo, não foi, pastor? Mas é isso que eu estou dizendo, irmãos. Porque quando a gente se depara com a situação de um desobediente, a gente se sente mal, a gente fica ruim. Principalmente pessoas que a gente ama. E eu fico pensando, Deus deve pensar da mesma forma. Ele deve pensar, puxa vida, eu queria tanto, sabe, eu queria tanto que essa pessoa, sabe, mas não vai, a pessoa não quer. Entristece o coração do Senhor. Depois, no outro dia, ele chegou para mim, eu queria pedir perdão. Ele pediu perdão. Agora eu posso usar o computador? Não, ele perdoou, mas não pode usar o computador, não. O coração do rei aqui é meio duro ainda, né? Foi. Aí, quando foi meio-dia, ele chegou assim, eu sei que eu errei. Aí mandou mensagem no celular para mim. Aí eu li assim, tá bom, eu vou liberar. Aí eu liberei, depois do meio-dia eu liberei ele. Né? Então, irmãos, a obediência era importante na vida do cristão. O cristão obediente, pode ficar certo, meu querido irmão, minha querida irmã, o cristão obediente, ele cai na graça do Senhor. E cai na graça do Senhor. Já pensou? Quando a gente chega numa situação dessa, a gente não fica alegre, né? Menino, faz isso. Na hora, né? A gente fica alegre. É o mesmo sentimento que Deus tem. E aqui eu pude pensar, irmãos, de alguns exemplos de obediência. Porque, assim, abrir mão da vontade pessoal para fazer a vontade de Deus, não é muito fácil não, irmãos. Não é muito fácil não. Você abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e, normalmente, sem dizer 100%, mas vamos estar aqui 99,9%, a nossa vontade sempre ela é diferente da vontade de Deus. Incrível isso. Então não é muito fácil você ter que matar o seu próprio eu, né? E aí dizer, reine em mim, Senhor. Deixar Cristo reinar, deixar Cristo dizer como que nós devemos viver, mas não é isso que a gente às vezes louva, né, e pede, né? E às vezes a gente mesmo resiste. Então, alguns exemplos de obediência. Noé, aí em Gênesis 6, 22, diz assim, Noé fez exatamente como Deus tinha lhe ordenado. Ele fez exatamente. Em Abraão, Gênesis 22, 17 a 18, Abraão, exemplo também de obediência. Sadraque, Mesaque e Abednego, ali na fornalha. Daniel 3, 16 e 17, são versos grandes, eu não vou ler, mas eu vou passar só as referências bíblicas para os irmãos. Na fornalha ali, eles não, em momento algum eles não disseram que não iam, estavam lá na fornalha, porque confiavam no Senhor. Pedro, em Atos 5, 29, quando ele dizia, é preciso primeiro obedecer a Deus do que aos homens, né? Ele não fala isso? Importa a mim primeiro obedecer a Deus. Obediência. Paulo, em Atos 26, 19 também, exemplo de obediência. E Maria, né? Lucas 1, 8, ela diz, sou sua serva, Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Exemplos de obediência, irmãos. De pessoas que não disseram não para Deus. Faça comigo conforme a tua vontade, Senhor. Exemplo de obediência. Mesmo que às vezes vá contra os seus princípios. Mesmo que vá contra a sua vontade.
Mesmo que aquilo você não concorde, mas é Deus que está dizendo para a tua vida. E nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela, quando vem, ela produz frutos. E você precisa entender isso, que a obediência faz parte da vida de todo cristão, irmão. Eu poderia aqui citar vários outros exemplos de obediência, que é só o que a gente vê. A obediência, o cristão, o crente, o homem e a mulher obediente a Deus, agrada o coração do Senhor. E as bênçãos são derramadas. Não param de chegar. São tantas bênçãos que às vezes o coração não aguenta. Você diz, calma papai, é muita bênção, calma aí. Segura aqui, calma Senhor, é muita bênção. Porque Deus, Ele é apto em abençoar, Ele quer abençoar as nossas vidas. A obediência é a forma que temos para glorificar a Deus. Ele glorificado, louvado, honrado, respeitado, e a obediência faz parte de todo esse processo. Os pastores, eles obedeceram, largaram tudo e foram. E tem um detalhe, eles foram apressadamente. Apressadamente. Se naquela época tivesse metrô, tinham ido de metrô. Se tivesse avião, tinham ido de avião. Sabe, irmãos? Apressadamente. Não esperaram por nada. E aí, quando eles viram que era verdade, estava lá. E acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Rapaz, pois não é que é verdade? Olha aí, igualzinho como os anjos revelaram para nós. Está aí o menino, todo enroladinho, deitado na manjedoura. Aí o rei nasceu, o Salvador. E aí foi o que eles fizeram. No verso 17 diz assim: e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Eles ficaram caladinhos, foi? Não. Eles saíram de lá tudo mudo. Não. Divulgaram. Eles saíram ali divulgando, falando aos quatro cantos. Como eles eram pessoas, como eu falei anteriormente, pessoas que eram ligadas ao povo, eles tinham facilidade de levar a palavra para as pessoas. E tinha credibilidade, porque eram pessoas humildes, pessoas trabalhadoras, pessoas que estavam ali no dia a dia, como eu falei anteriormente. Então, o que eles falavam tinha credibilidade. E aí eles divulgaram, saíram falando para todo mundo: olha, nasceu o Salvador, nasceu o Rei dos Reis, o homem que vai trazer salvação, que vai nos libertar. E eles saíram falando, divulgando, falando e falando. Essa é uma característica que todos nós devemos ter. Não, Nacélio? A gente vai evangelizar, a gente pode ficar calado lá? Não dá. Não dá para ficar calado diante de situações que as pessoas precisam ouvir a palavra de salvação. Não dá, irmão. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem dificuldade de falar, ore para o Espírito Santo liberar a sua voz, liberar a sua língua, para falar. Porque é através da divulgação, através daquilo que a gente fala sobre o Evangelho, é que outras pessoas têm a oportunidade de ouvir palavras de salvação. Meu irmão, tem tanta gente precisando ouvir. Tanta gente precisando ouvir. É incrível. Às vezes a gente nem quer falar. Olha no supermercado, meu irmão, quando chega ali na hora do caixa, a Kel está do meu lado aqui, que a Kel fica colocando as coisas, eu fico olhando os preços, né? Eu tenho memória fotográfica, e o que eu vejo na gôndola, eu vejo o produto, na hora eu vejo, eu tenho essa facilidade, e a Kel fica só colando que eu fico olhando. Aí nesse momento é a oportunidade
que eu falo para o caixa. Da palavra de Deus. Todo momento é o momento certo para você falar da palavra de salvação, meu querido irmão. Eu me lembro que uma vez eu estava lá no Bar do Cuscuz. Cadê a Silvane? A Silvane estava deixando por aqui. Acho que ela está lá. Estava eu, a Silvane, Manel, quem mais estava com a gente? O presbítero Eduardo e a Fernanda. A Fernanda nem queria ir para o Bar do Cuscuz. Rapaz, eu vou fazer no bar. Não vou para o bar, não. Fernanda, é um restaurante. É só porque o nome é Bar do Cuscuz, Fernanda. Não, mas é um bar. É um restaurante, Fernanda. Ela não queria não, porque era bar. Aí quando nós entramos, que ela viu que era um restaurante, agora está certo. E nós estávamos lá, né, pedimos o almoço, na época da consciência cristã. Aí eu estava ali, a gente conversando e comentando as novidades, falando do evento em si, né? Aí chegou o garçom, vocês vão querer o quê, né? Tal. Aí assim, veio um negócio assim, disse assim, meu irmão, me diga uma coisa, quem é mais importante aqui? Você ou nós que estamos aqui? Aí o garçom olhou, parou, olhou e disse assim, são os senhores, são vocês que são mais importantes, porque vocês é que vão pagar, né? Então eu estou aqui para servir. Eu disse, não. O mais importante é aquele que serve. Porque o maior homem que veio à terra, ele veio para servir. Foi um momento. Rapaz, esse garçom não começou a chorar? Foi. Aí eu olhei assim. Irmãos, as pessoas estão precisando ouvir. E às vezes a gente se cala. Eu achei interessante aquele pastor americano que veio aqui. E ele fala uma coisa que eu fiquei. Aquilo ali, sabe, trouxe algo. Muito impactou o meu coração. Ele diz, olha, aqui na igreja você ora para curar. Por que você não ora para curar lá no Iguatemi? Ele falou isso, não sei se esses irmãos se lembram. Quando você vê uma situação de uma pessoa, por que você não ora e ministra cura nela? É só na igreja que vale? Então a palavra de Deus, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser divulgada aonde nós estivermos, irmãos. Tem oportunidade, fala. Vou lá na borracharia, o borracheiro, fala. Vai no supermercado, fala. No restaurante, fala. E aí? Não quero nem saber. Eu estou falando. E olha, eu vou dizer uma coisa, das vezes que eu fiz isso, e a Kel fez, muitas pessoas foram alcançadas. Não se converteram na hora, não, que ninguém fez apelo. Eu também não fiz apelo. Mas eu tenho certeza que aquela palavra que chegou àquela pessoa, ela produziu e iria produzir frutos, sim. Eu não sei como é que foi depois. Mas eu tenho certeza que a palavra, como diz, ela não volta vazia. Então os pastores, eles divulgaram. Eles saíram falando. Eles saíram dizendo que nasceu o rei. E as pessoas, como disse, elas gostam de ouvir palavra de salvação. Elas gostam de ouvir. Evangelizar, o nosso papel, evangelizar é o nosso beabá, é o nosso dia a dia. É o nosso beabá, a gente precisa praticar isso naturalmente. Falar de Cristo, falar das coisas de Cristo, deve ser algo que precisa arder nos nossos corações, nos nossos pulmões ali, sabe? Aquela vontade de falar toda hora de Cristo, isso aí devia fazer parte da vida de todo cristão. E aí, eles disseram, no verso 20, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Que coisa maravilhosa. Eles saíram glorificando e louvando a Deus. Das muitas campanhas dessa igreja que nós fizemos, indo para o interior, levar cestas básicas, água, né? Era incrível como a gente olhava para os irmãos, a gente voltando dentro do ônibus, e às vezes, a alegria no nosso coração. A gente ia para abençoar, mas que nada, a gente voltava mais abençoado do que os que ficaram lá. Não é assim, irmão? Vocês já sentiram isso? Eu tenho certeza que sim. Quando a gente saía aqui para evangelizar, levar alguma coisa, a gente voltava muito mais feliz, cheios da presença do Espírito.
A alegria e a gratidão devem fazer parte da vida de todo cristão. Os pastores eles voltaram alegres, né, glorificando, louvando a Deus. Todos eles com semblante alegre, alegria, exultando, glorificando, sabe, irmãos? É assim que precisa ser o cristão. Às vezes eu não entendo, irmãos, quando a gente encontra um homem de Deus, e o homem, a gente não percebe a alegria no coração da pessoa, e se diz homem de Deus. Eu gosto muito de falar e gosto muito de contar exemplos, não sei se os irmãos já perceberam isso. E uma vez eu estava no mercado de São Sebastião, a minha mãe estava do lado, e eu tinha muita dificuldade com aqueles caras, daqueles flanelinha, né, que eu ia fazer a baliza, né, e o flanelinha dizia, vem, vem. Eu tinha uma dificuldade muito grande em relação a isso, irmãos, não vou mentir. Sabe, aí ele, quando ele dizia, desfaz, rapaz, ele falava aquela palavrinha, desfaz, né, para poder, isso tinha como é que chama? É um toque, é um gatilho, pronto, a palavra é, dá um gatilho que aí eu me transformava. Eu era aquele pateta da direção, eu me transformava naquele cara. E eu dizia coisas com o cara, esse cara nunca passou nem na calçada do Detran, vai querer me ensinar uma baliza, capaz, eu dizia coisa. E um belo dia eu estava nessa situação, e a minha mãe estava do lado, e o cara disse, desfaz, aí eu, desfaz o quê, rapaz, eu não gosto, nunca falei palavrão, nunca, porque quando eu falava palavrão, minha mãe dava uma lapada em mim, né, então eu me desacostumei a palavrão, nem hoje falo mais palavrão, mas eu falo palavras que, não precisa falar palavrão para você, né, machucar uma pessoa, a gente sabe disso. E eu comecei a dizer coisas com o cara, aí a minha mãe olhou assim para mim, rapaz, como é que pode, rapaz? Você é um homem de Deus, você que se diz um homem de Deus, pregador da palavra, presbítero, como é que você trata uma pessoa que só está querendo te ajudar? Rapaz, na mesma hora eu comecei a chorar. Foi. E eu disse para ela, nesse dia, isso faz, acho que tem uns 15 anos isso, mais ou menos. Não, mais ou menos, faz muito tempo isso. Disse para ela, pois mãe, a partir de hoje, eu vou buscar a Deus para me dar força, para me tratar desse problema. E graças a Deus eu me tratei. Um belo dia eu estou em frente ao Detran, coincidência, um restaurante tinha em frente ao Detran, aniversário da minha filha. Aí eu cochei com a Kel aqui do lado, e a minha filha aqui atrás, eu botei o carro para fazer a baliza, o cara, vem, vem. Aí a Kel já olhou para mim, né? Aí eu, cara, desfaz, né? Aí ela olhou para mim, aí ela ficou fazendo assim, ó, passando a mão na minha perna, né? A Kel, né? Aí eu encostei o carro, aí o cara, patrão, eu vou olhar aqui, tá bom, meu amigo, não tem problema não. Se preocupe não, quando eu voltar eu vou dar um trocadinho para você. A Kel olhou assim para mim, se arregalou os olhos e disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Oh, Deus faz milagre. Deus faz milagre. Então assim, os pastores voltaram, exultando, glorificando, né? Eu me lembrei agora lá dos torrões, quando a gente saía na rua e voltava com aquela alegria, né, né, Fátima? A gente voltava com aquela alegria, né, pastor? Assim, voltando, rapaz, que coisa boa, tal, e comentando, e falando, olha, tem um irmão que aceitou, outro, o irmão não aceitou, mas recebeu a palavra. É isso, as alegrias. A alegria que todo cristão deve ter, porque Cristo está em nós. Cristo é o verdadeiro amor. Eu não admito, irmãos, a gente, sabe, um cristão verdadeiro, aquele que realmente foi alcançado pelo Espírito Santo, não ter alegria no seu coração. Não estou dizendo que o cara fica todo tempo rindo, não é isso não, confunda isso não, confunda aí. Alegria no coração é saber que aquela pessoa, mesmo apesar das dificuldades, nada consegue tirar aquele conforto que Deus tem, né, que dá em nós, né, aquela paz, né, aquilo ali alegria no coração, era uma característica que os pastores tinham. Não se preocupe, irmãos, com o dia de amanhã, não se preocupe com nada que vem por à frente. Eu sei que não é fácil o dia,
Eu sei que a gente tem medo. Eu sei que as dificuldades surgem diante de nós. Eu sei. Mas essas características que nós podemos ver agora, uma simples passagem dessa, de anunciação do nascimento do Messias, a gente pode identificar aqui várias coisas que servem de exemplo para nós. E principalmente, que a gente não possa mais achar que nós não somos capazes de fazer a obra do Senhor. Todos nós somos capazes. E o mais interessante, os mais ocupados, os que trabalham mais, esses é que Deus chama mais. Esse é que Deus, sabe, coloca à prova. São esses que não têm tempo, mas conseguem fazer algo extraordinário quando começa a servir e quando começa a fazer as coisas com amor. Então, meus queridos, essa era a nossa visão daquilo que Deus tem revelado para cada um de nós. Que nós possamos entender que o Espírito que agia naquela época é o mesmo Espírito que age hoje. Os mesmos homens que as mesmas dificuldades, nós também temos as mesmas dificuldades. Mas que não seja motivo para a gente dizer um não bem grande para o Senhor. Os pastores temeram, mas foram, comprovaram, confirmaram a palavra, divulgaram, falaram e voltaram com alegria no coração. Que nessa noite, irmão, nós possamos sair daqui cheios da presença do Espírito Santo, que nem a Maria quando cantou, né? A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito. É isso, que nós possamos nos alegrar e saber que cada um de nós é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, cuidado, não diga não, não diga não. Quando Deus vem, pode ficar certo, irmãos, Ele vem impactar a vida de cada um de nós. Amém? Ficamos de pé, vamos orar em nome de Jesus.